Olá, queridos seguidores do Clube da Fala, eu sou o professor Matheus Cirne e hoje nós vamos abordar um tema muito relevante para a sua comunicação e para a sua oratória. Nós vamos descobrir os segredos das pessoas altamente persuasivas. Então, continuem aqui comigo nesse vídeo e se você acredita que esse tema é relevante para as pessoas ao seu redor, não deixa de compartilhar isso com a família, com os amigos, com as pessoas no trabalho e me acompanhe aqui que eu vou trazer um conteúdo muito importante, dicas preciosíssimas. E vamos dar início à nossa aula de hoje. Qual é o primeiro segredo das pessoas altamente persuasivas? Em primeiro lugar, as pessoas persuasivas, elas têm um bom marketing pessoal. Então, se você almeja crescer na sua oratória, expandir a sua comunicação, trabalhe essa etapa que é fundamental. Tenha um bom marketing pessoal. E como é que você vai construir um bom marketing pessoal? Organizando a sua apresentação. É papel e caneta na mão e você vai organizar as ideias, selecionar as informações do seu currículo e da sua trajetória profissional da melhor forma possível, de modo que as informações fiquem claras e objetivas para quem vai ouvir. Ter um marketing pessoal organizado é primordial, porque você vai organizar primeiramente as ideias no papel e depois você vai fazer os ajustes necessários, dependendo do contexto de cada apresentação, do formato de cada apresentação, de cada situação de comunicação. Pode ser no formato de apresentação ou não. Se você está em contato com pessoas do dia a dia, pessoas do trabalho, do ambiente profissional, você vai ajustar a apresentação de acordo com o ambiente. Mas é fundamental que as informações estejam organizadas. E quais são essas informações que vão contribuir para um bom marketing pessoal? Você vai trazer informações da sua titulação, da sua formação. Você vai trazer o seu tempo de atuação na sua área profissional. Se você tem 7 anos de experiência, 10 anos, 20 anos de experiência, tudo isso você vai trazer porque vai passar credibilidade para quem está ouvindo. Você vai trazer para a sua comunicação essas informações. Tempo de atuação, titulação, formação, as certificações que você tem, tudo isso vai engrandecer a sua apresentação. Então, o primeiro passo é construir um bom marketing pessoal. E você vai ajustar esse marketing pessoal de acordo com o formato de apresentação. Se, por exemplo, eu for ministrar uma aula, eu vou fazer a minha apresentação que já é de praxe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Matheus Cirne. Eu sou professor de língua portuguesa, de redação e professor de oratória no Clube da Fala. Se eu estiver no contexto de um congresso científico, se eu estiver ministrando uma palestra, uma conferência, a minha apresentação pessoal ela vai ser modificada de acordo com o formato da apresentação, de acordo com o contexto em que eu estou. Então, eu vou me apresentar de outra maneira. Eu vou usar o pronome de tratamento. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, queridos convidados. Eu sou Matheus Cirne, sou doutor em letras vernáculas pela UFRJ, especialista em literaturas portuguesa e africanas, e hoje nós vamos abordar sobre o assunto tal. Hoje eu vou apresentar uma comunicação, uma palestra, uma conferência com o título X. Aqui eu estou adequando a minha apresentação de acordo com o contexto. Isso faz parte do marketing pessoal. Esse é o primeiro segredo das pessoas altamente persuasivas. Elas vão trazer ali informações que vão dar credibilidade a elas no momento inicial da apresentação. Então, o primeiro passo das pessoas persuasivas é o bom marketing pessoal.
Todas elas têm. Se você quer convencer o outro, se apresente bem, se preocupe com esse momento que é fundamental e nós sabemos que muitas pessoas sentem vergonha nesse momento de apresentação. Então, deixe a vergonha de lado e construa o seu marketing pessoal. Até o momento, aqui já temos um desafio, que é fazer esse marketing pessoal para conquistar credibilidade. E vamos dar sequência para o próximo passo, que é contar boas histórias. Vocês, enquanto comunicadores, vocês sentem que vocês contam boas histórias? Vocês entendem que vocês podem usar a emoção como fator de persuasão diante do público? Então, se você quer convencer o outro, você precisa ter essa habilidade de contar boas histórias. Para quê? Para você prender a atenção das pessoas. Muitas pessoas, elas não focam nas estatísticas que você está trazendo no conteúdo da sua fala, elas não vão focar nos gráficos que você está apresentando nos slides, nos dados, etc. Elas vão prestar atenção na história que você vai contar, porque são pessoas mais emocionais. E se você quer fazer um apelo emocional, nada melhor do que contar histórias, trazer um relato, mas é importante você ter essa habilidade. Ter um case de sucesso, uma história, ter uma experiência relevante para contar para as pessoas. Você vai prender a atenção do seu público e isso faz parte do processo de persuasão, do processo de convencimento. Então aqui a gente já tem o segundo segredo das pessoas altamente persuasivas. Elas contam boas histórias. Elas têm uma história preparada ali para contar para a plateia. Muito bem. Trouxemos já 2 dicas muito relevantes. E se você está gostando desse conteúdo, não deixa de curtir e compartilhar com quem precisa. Fica aqui comigo que eu vou trazer mais dicas de persuasão para vocês. A persuasão é um caminho que precisa ser construído, é uma jornada. Eu não vou conseguir convencer as pessoas de uma hora para outra. Isso demanda tempo, demanda um longo processo na minha comunicação. Envolve várias habilidades além da persuasão em si. O primeiro ponto que nós abordamos foi a construção do marketing pessoal. Agora eu falei sobre a importância de contar boas histórias. E na sequência, o que vem? Qual é o próximo segredo das pessoas altamente persuasivas? É o improviso. As pessoas conseguem convencer as outras improvisando bem. Você sente que você consegue ter um bom improviso? Você consegue lidar com situações em que você é pego de surpresa e precisa se virar nos 30? Ou não? Já é uma etapa mais desafiadora para você. É importante refletir sobre isso e aprimorar essa técnica. Falando de improviso, o primeiro ponto é entender que o improviso pode ser planejado. Eu não vou trazer ideias aleatórias da minha cabeça, sem pensar previamente no conteúdo da minha fala. Então, mesmo em situações de improviso, eu posso planejar o conteúdo da minha fala. Lembrando que, nas artes, o improviso ele tem a função de entreter o público. Na oratória, o improviso tem outra função, que é organizar as ideias, ajudar na organização do pensamento. Então, é muito importante que você aprimore essa habilidade de improvisar. Muitas pessoas acham que o improviso é aquela famosa enrolação, é aquele blá blá blá, mimimi, aquele papo furado, mas o improviso ele pode ser planejado, pode ser organizado e todo mundo pode fazer isso novamente usando várias técnicas, vários recursos. O que nós utilizamos muito aqui no Clube da Fala é a organização de pensamento através de roteiro.
Então você pode pensar previamente em perguntas que os interlocutores podem fazer. Você pode pensar em assuntos de apoio previamente, em temas correlatos ao tema principal da sua fala. Então, se você quer convencer, persuadir o outro sobre determinado tema, sobre a sua opinião, um posicionamento que você tem específico, você pode utilizar a técnica do improviso nesse momento. Você pode trazer um assunto de apoio, pensar em um assunto correlato, organizar previamente possíveis perguntas que as pessoas podem fazer para você e dessa forma você vai conseguir improvisar no processo de persuasão, no processo de convencimento do público, ok? Então aqui a gente já tem o terceiro segredo das pessoas altamente persuasivas. Quem convence bem consegue improvisar. E vamos dando sequência aqui nas nossas técnicas de comunicação, nos nossos segredos da persuasão. Já falamos do marketing pessoal, falamos da importância de você contar boas histórias. O storytelling é uma ótima estratégia para você persuadir o seu público. E também temos aqui a técnica do improviso planejado. Então, você vai convencer de forma mais eficiente os seus interlocutores. Na sequência, nós temos outro segredo das pessoas altamente persuasivas, que é ter empatia. Vocês sentem que vocês são pessoas empáticas? Vocês conseguem se colocar no lugar do outro no processo de comunicação? Ou não? É um ponto que precisa ser aprimorado. A empatia, ela não vai ser adquirida de um dia para o outro também. É todo um processo. A empatia vai ajudar vocês não só a se comunicarem melhor, mas também a se desenvolverem enquanto seres humanos. A empatia é importante para todos nós. E também é um processo de construção da empatia, assim como o processo de persuasão também. Então, quanto mais eu sou empático, mais eu consigo me colocar no lugar do outro, entender as dores do outro e encontrar ali pontos onde eu posso ser mais persuasivo, convencer o outro. É claro que empatia tem relação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e é um momento em que você pode usar várias técnicas de comunicação. Você pode improvisar, você pode contar uma história fazendo apelo emocional, e se você não tiver empatia, você não vai conseguir fazer esse apelo emocional de forma completa. Você precisa ter empatia, você precisa ter essa habilidade. Então, outro segredo das pessoas persuasivas é a empatia. Lembrando que ser empático é você se colocar no lugar do outro a partir dos parâmetros do outro e não a partir das suas perspectivas, ok? Então aqui nós temos mais um segredo de persuasão para todos vocês. Antes de nós darmos sequência, faço aqui novamente o meu convite para você se inscrever no canal do Clube da Fala aqui no YouTube, compartilhar esse conteúdo com quem precisa aprimorar as técnicas de persuasão e lembrem sempre de curtir e deixar os comentários de vocês, que são muito importantes para todos nós. Todo o feedback que vocês nos deixam chegam até nós e nós crescemos também nesse processo. A comunicação precisa ser aprimorada por todos nós e estamos todos juntos superando todos esses desafios cada vez mais. Então deixem os comentários de vocês, as dúvidas, os elogios também e compartilhem esse conteúdo. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui sobre persuasão. O próximo passo para você conseguir convencer as pessoas, aqui eu trago outro segredo das pessoas altamente persuasivas, que é ter eloquência no vocabulário. Para você adquirir eloquência no vocabulário,
você precisa incutir na sua rotina o hábito da leitura. Se você não é uma pessoa que tem esse hábito, procure ampliar o seu repertório cultural e o seu repertório lexical. Quando eu falo de repertório lexical, eu estou falando de novas palavras que você vai incorporando ao seu vocabulário. Você vai aprendendo novas palavras através da leitura, buscando informação. E como eu sempre falo, nada melhor do que conversar com pessoas que têm um bom conteúdo, que têm referências para indicar para você de livros, de filmes, de músicas. É importante ter referência, ter conteúdo para ter conversas inteligentes com as pessoas. Se você tem eloquência no vocabulário, se você tem um bom repertório lexical e cultural, naturalmente você vai ser uma pessoa mais persuasiva. Então, se você não tem o hábito da leitura, procure ler mais. Se você tem o hábito de ler conteúdos técnicos, procure ampliar esse repertório e comece a desenvolver um interesse por livros de não ficção. Procure ler um romance, livros de poesia, por exemplo, é uma ótima sugestão. Procure ler livros de jornalismo investigativo. Procure ampliar esse repertório para além dos conteúdos técnicos que você já lê, que você já tem conhecimento. Procure ampliar esse repertório e ir mais além, certo? Então, ter eloquência é muito bom. Você vai passar credibilidade para as pessoas e, naturalmente, você vai convencê-las. Na sequência, nós temos outro segredo das pessoas altamente persuasivas, que é contornar objeções. Da mesma forma que você precisa se preparar para momentos de improviso, para você convencer as pessoas, você precisa se preparar para contornar objeções, porque as pessoas não são obrigadas a terem o mesmo posicionamento que você tem. Elas podem discordar em algum momento e elas podem dar aquele passo para trás. Sempre vem, mas, e se, ainda que, mesmo que. O seu interlocutor vai trazer uma objeção, vai trazer uma dificuldade, vai trazer um empecilho. Como é que você vai contornar esses empecilhos? Então, ao preparar o seu momento de improviso, prepare também as possíveis objeções para você conseguir contornar esses momentos e manter o seu posicionamento em relação ao que você pensa sobre determinado assunto, em relação a uma venda que você quer fazer, em relação a outras formas de convencimento, tá bom? Então, contornem objeções. As pessoas que convencem bem, elas estão preparadas para qualquer dificuldade que apareça em relação ao processo de comunicação. Veio e se? Veio, mas elas conseguem contornar. Elas sempre têm ali um argumento na ponta da língua para poder convencer o interlocutor. Então, aprendam a contornar objeções. E vamos seguindo por os segredos das pessoas altamente persuasivas. O próximo passo que nós temos aqui é o alinhamento do dress code e a linguagem corporal de forma geral. Para você convencer as pessoas, trazer mais credibilidade na sua comunicação, é importante ampliar a percepção de comunicação. A comunicação não é apenas o que eu verbalizo, mas também aquilo que eu gesticulo, os momentos de pausa que eu faço na minha comunicação e a forma como eu me apresento. E quando eu falo na minha forma de apresentação, eu falo no alinhamento do dress code, no alinhamento da vestimenta. A língua, nós já sabemos que ela é uma vestimenta. Aqui nós podemos comparar a nossa língua portuguesa a uma vestimenta. De acordo com o contexto de comunicação, eu posso utilizar um vocabulário mais formal ou mais informal.
Da mesma forma, acontece com o alinhamento do dress code, o alinhamento da vestimenta. Se eu estou em um ambiente mais formal, eu vou usar uma vestimenta, usar o meu traje, ajustar a minha roupa de acordo com aquela situação de comunicação. Se eu estou em um ambiente mais informal, eu vou ajustar a minha comunicação e a minha vestimenta de acordo com aquele contexto de comunicação específico. Mas eu preciso fazer esse alinhamento previamente. Eu sei que eu vou passar por uma situação em que eu vou precisar argumentar, persuadir as pessoas, eu preciso ter em mente que a minha postura, a minha linguagem corporal, o meu repertório de gestos vão fazer parte desse processo de convencimento. Então eu preciso ajustar o dress code, alinhar a minha vestimenta e a minha linguagem corporal. Se eu faço gestos muito expansivos com os braços, eu preciso atenuar o meu gestual, trazendo os braços para a minha zona individual. Eu vou ter uma comunicação mais refinada, com o gestual atenuado, e eu vou ter uma postura mais elegante. Quem não quer passar credibilidade através da elegância? Então, se você está em um ambiente formal, você vai usar toda a sua elegância, o carisma, a simpatia, usando as microexpressões faciais. Tudo isso vai ajudar você nesse processo de convencimento. As pessoas altamente persuasivas, elas têm consciência desse processo. Tudo comunica. Esse é o momento de vocês ampliarem a percepção que vocês têm sobre comunicação. A linguagem corporal faz parte desse processo, o alinhamento do dress code também, as pausas que você faz na sua fala enquanto você verbaliza também fazem parte desse processo de comunicação e, com certeza, vão ser fatores de convencimento para o seu público. E vamos seguindo agora para o próximo passo, o próximo segredo das pessoas altamente persuasivas. As pessoas altamente persuasivas, além da empatia que nós abordamos anteriormente, elas são pessoas convidativas. As pessoas que são convidativas são pessoas que têm gentileza, que elas têm carisma, simpatia na abordagem, elas são simpáticas, elas se preocupam com o aspecto humano, em primeiro lugar. O aspecto humano, ele está no topo das preocupações das pessoas altamente persuasivas. Quem tem essa preocupação em convencer, tem a noção de que está se comunicando com pessoas, embora o canal de comunicação possa ser diferente. Aqui, por exemplo, nós estamos nos comunicando através de uma plataforma, que é o YouTube. Eu estou transmitindo essa informação através de um dispositivo, uma câmera profissional, um aparelho de telefone. Seja qual for o meu canal de comunicação, eu preciso ter em mente que eu estou me comunicando com pessoas. As pessoas altamente persuasivas, elas têm plena consciência disso. Elas não estão se comunicando com aparelhos, com máquinas, elas estão se comunicando com pessoas. Então, o aspecto humano, ele sempre vem em primeiro lugar. Anteriormente, nós falamos sobre empatia. Aqui, nós estamos falando do fato de você ser convidativo. Como é que você vai ser convidativo? Você vai trazer gentileza. Você vai atenuar as suas microexpressões faciais, trazendo sorriso. Nós sabemos que algumas pessoas têm a facilidade de trazerem um sorriso no olhar também. Então, na hora de se comunicar, tenha essa preocupação em ser uma pessoa convidativa, trazendo sorriso, carisma, alegria na hora de se comunicar. Dessa forma, você vai facilitar o seu processo de convencimento. Isso também faz parte do apelo emocional que você vai fazer na hora de convencer o outro.
O próximo segredo das pessoas altamente persuasivas é o entendimento de fatores comportamentais. Aqui no Clube da Fala, nós trabalhamos com o tema do DISC, que envolve 4 perfis comportamentais: o dominante, o influente, o estável e o conforme. Se você quiser saber mais sobre o conteúdo do DISC, nós temos vídeos aqui no nosso canal do Clube da Fala no YouTube. Então não perde essa oportunidade e procure saber mais sobre as características de cada perfil comportamental do DISC. Ter esse entendimento de fatores comportamentais vai ajudar você a entender o perfil comportamental do seu interlocutor, daquela pessoa que você quer convencer. Então, ter esse entendimento, essa compreensão, vai facilitar o processo de persuasão. Será que eu estou me comunicando com uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida? Será que essa pessoa tem uma comunicação mais expansiva? Será que é uma pessoa mais reservada na hora de se expressar? A pessoa altamente persuasiva, ela tem plena consciência desses aspectos e ela já tem uma escuta ativa aprimorada e uma observação atenta apurada. Ela vai conseguir identificar esses fatores de personalidade nos interlocutores. Então, se você quer aprimorar sua habilidade de convencimento, procure saber mais sobre o DISC, sobre fatores comportamentais, certo? Muito bem. Por fim, nós vamos para o último segredo das pessoas altamente persuasivas, que é o entendimento de que a persuasão é uma jornada. Ao longo do nosso encontro de hoje, eu repeti isso algumas vezes. A persuasão é uma jornada, é um caminho que você precisa fazer. Isso envolve diversas habilidades que vocês precisam aprimorar, habilidades de comunicação. Então, isso vai ajudar vocês a entenderem melhor esse processo, essa jornada, que é a jornada de persuasão. É claro que o nosso desejo é sempre convencer o outro de forma clara e objetiva e num tempo curto. Mas se você já tiver o domínio de todas essas habilidades que eu trouxe para vocês, vocês vão conseguir otimizar esse tempo na hora de persuadir o público-alvo. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que todos esses pontos tenham ficado claros para vocês. Hoje, nós desvendamos aqui os segredos das pessoas altamente persuasivas. E se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de curtir, compartilhar com quem precisa e não deixem de se inscrever no canal do Clube da Fala, que nós estamos aqui constantemente trazendo muito conteúdo para todos vocês. Pessoal, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje. Foi um prazer trazer muito conteúdo, muita informação de oratória para vocês e nos vemos em breve no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.